Hoje eu vou fazer o vídeo que provavelmente vai ser o mais pesado do meu canal. Já cheguei com os 2 pés na porta, mas eu acredito que ele vai ser necessário para muitas pessoas, para que a gente possa refletir sobre o que é. Oi, eu sou a Thaís, eu sou terapeuta de mulheres. Sejam muito bem-vindas ao meu canal no YouTube, onde a gente tem conversas mais próximas, mais íntimas, com menos pressa, e eu fico muito feliz de ter vocês aqui comigo, principalmente para debater um tema tão relevante em um vídeo que ele é ao mesmo tempo tão íntimo, mas tão social e que tem uma intenção muito forte por trás dele, que é o de proteger as nossas meninas. Eu tô fazendo um vídeo que eu gostaria de ter assistido quando eu era adolescente. E nele eu quero conscientizar as pessoas de que nem todo aborto ele tem essa cara de não consentimento, em que uma mulher é levada à força para um beco escuro e é forçada sob ameaça a fazer coisas que ela não quer, mas muitas vezes ele tem essa cara de consentimento, porque ele acha brecha no nosso desejo de ser aceita, nas nossas inseguranças, nas nossas carências, e a gente acha que a gente está em algumas situações porque a gente quer, porque a gente tem desejo genuíno de estar, quando na verdade não, a gente não tem nem condições de consentir, não tem ou idade suficiente ou dados suficientes, enfim. Hoje eu vim falar um pouquinho da minha experiência pessoal com isso, para que a gente possa refletir um pouco mais sobre adolescência. Eu disse no vídeo anterior sobre o quanto eu era uma menina grande, né? Eu entrei na puberdade cedo, o meu corpo mudou muito cedo e ao mesmo tempo eu sempre fui muito comunicativa, sempre fui muito extrovertida e vivi na base dos filmes de romance. Então eu queria muito ser amada, eu queria muito viver as coisas que eu via nos filmes. Eu acreditava muito na força do amor. Para mim era um sentimento divino, um sentimento que poderia fazer a minha vida valer a pena. E isso não é uma mentira. O amor faz a minha vida valer a pena todos os dias, apesar de tudo que eu vivi. Eu não era muito aceita entre as meninas, não era considerada uma menina bonita e por isso também não era considerada merecedora de amor, já que as pessoas delegavam afeto de acordo com o senso estético. Então, quando as meninas começaram ali a ter os seus namoradinhos, ter os seus crushes, os seus interesses, eu não tinha nunca nenhum menino da minha sala interessado em mim. E aqui a gente vai abrir um parênteses muito grande, porque eu vivi uma vida heteroafetiva nessa época. As pessoas me leem como uma mulher heteroafetiva até hoje. Imagina quando eu era adolescente. E então eu comecei desde já muito cedo uma busca por ser interessante. Eu lembro de passar horas no YouTube vendo tutorial de maquiagem, vendo como que eu podia melhorar o meu cabelo, que eu ainda não sabia lidar muito bem com ele. Uma das minhas primeiras experiências foi quando eu tinha o meu MSN ali com uns 12 anos de idade. E aí eu lembro que um cara me adicionou e eu não lembro exatamente como que eu aceitei, não lembro exatamente como ele foi parar no meu MSN, mas eu sei que eu tinha 12 anos e ele tinha 21 anos. Nessa época, eu sofria muito bullying na escola, eu me achava feia, eu era insegura, eu não tinha certeza sobre absolutamente nada, e ele começou a conversar comigo. E eu era uma adolescente que gostava muito de rock, eu gostava muito da Avril Lavigne, eu gostava muito de todas essas coisas de adolescente da minha época. E ele tinha muitos wallpapers da Avril Lavigne, ele estava sempre ouvindo as mesmas músicas que eu, então eu achei legal, comecei a conversar também, para vocês verem como a coisa era bem infantil. E eu lembro que ele começou a se declarar para mim, mandava muitos depoimentos apaixonados no Orkut, me mandava as letras da música da Avril Lavigne, que eu adorava, e isso chegava muito perto do que eu via em filmes de romance, adolescente. Então, essa coisa de cartinha de amor, de declaração pública, para mim, era novidade. Assim como, beijar na boca, por exemplo, era uma coisa muito nova para mim.
E eu lembro que eu cheguei a dar uns beijos nesse cara de 21 anos, na época. E aí foi todo um rebuliço em torno disso, porque, claro, avisaram a minha família interviu. Mas qual foi a grande questão? Que eu também fui colocada como culpada nessa situação. Mas eu era uma criança de 12 anos. E esse histórico, ele foi se arrastando ao longo da minha vida. Eu cheguei numa fase ali dos 16 anos e eu acredito que eu tenha vivido a pior experiência da minha vida, porque eu me afastei do catolicismo e estava ainda tentando achar meu lugar no mundo com muita vontade de me expressar. Eu já sabia que eu queria fazer faculdade de artes cênicas e eu comecei a me aproximar também de movimentos sociais. E esse é o grande perigo. Porque na época eu fazia parte de um coral cênico e acabei conhecendo uma mulher que estava fazendo alguns trabalhos de produção artística nesse coral, uns trabalhos com iluminação cênica, e ela tinha aproximadamente 26 ou 27 anos, não ironicamente a idade que eu tenho hoje, e eu tinha 15 para 16. E ela foi minha professora posteriormente. E ela era feminista, né? Tinha feito artes cênicas, ela era tudo que eu queria ser. E o feminismo, ele se apresentou nesse contexto para mim com uma cara de vamos dizer sim para tudo e vamos dizer meu corpo, minhas regras depois. E aí, claro que o movimento ele é muito mais do que isso. A gente lutar pelo direito das mulheres é inclusive sobre o não querer, porque o meu não querer também é uma vontade. Mas como é que você vai explicar isso para uma menina de 16 anos que está envolvida num ciclo social de pessoas de quase 30 ou de mais de 30? O que aconteceu foi, eu fui apresentada para pessoas mais velhas, eu fui apresentada para o ciclo de amigos dessa pessoa, e eu era muito bem tratada, muito bem tratada. Todo mundo era sempre muito legal comigo, me chamava para as festas, era sempre muito inclusivo. Eu tinha ali uma liberdade que eu não teria normalmente dentro da minha família, por exemplo, de beber, de ouvir música, né? Tá ali no meio das pessoas, de me sentir parte. Essas pessoas me pegaram no pertencimento, que é algo que a gente busca muito na adolescência, porque a gente se encontra através do grupo do qual a gente faz parte. Então a gente vai buscando o nosso lugar no mundo. E ali eu sentia que eu tinha encontrado. Eu podia tomar cerveja, podia tomar vinho, eu era sempre muito descolada. Eu acabei fazendo amizade com donos de bares, comecei a entrar em lugares que normalmente eu não poderia entrar. E eu me apaixonei por essa mulher, 11 anos mais velha que eu, que me dava aula na época, e ela ficou comigo, foi uma das minhas primeiras experiências, e então eu acabei ficando também com os amigos dela, porque todo mundo se envolvia com todo mundo, e eu achava que eu estava fazendo tudo aquilo porque eu queria, quando na verdade eu estava fazendo todas aquelas coisas porque eu queria agradar aquela pessoa. E eu estava fazendo todas aquelas coisas porque eu também sentia que eu tinha dívida, porque todo mundo era sempre tão legal comigo, todo mundo era tão incrível comigo que eu tinha que retribuir de alguma forma. No nosso país, a idade consensual é 14 anos, mas eu quero convidar você que está assistindo esse vídeo a lembrar como era você na adolescência, como era você com um pouco mais de 14 anos, na verdade dos 14 aos 17 anos. Será que tudo que aconteceu nessa fase da sua vida, que você acreditava naquela época que você queria, realmente era da sua vontade? Realmente era o seu desejo? Ou em algum momento você foi levada a acreditar que você queria alguma coisa, quando na verdade você estava satisfazendo a vontade de alguém, você estava atendendo as expectativas de alguém para ser aceita, para se sentir parte? Bom, no meu caso foi isso, e essa coisa ela foi se estendendo, porque tinha um dono de bar na época que assim, ele sempre colocava uma dosezinha de alguma coisa no meu suco, eu sabia. Não vou ser injusta, né, dizendo que eu estava sendo drogada, eu sabia que tinha uma dose de alguma coisa alcoólica ali, mas lembro nitidamente do dia que ele me levou em casa e tentou me beijar no carro, quando eu tinha 17 anos, e ele
tinha uma esposa. E eu não sabia nem muito bem como agir, porque eu também achava que ele era muito legal comigo. Então, nesse caso, eu aprendi que o meu corpo era uma moeda de troca. E era assim que eu ia retribuir ao carinho, era assim que eu ia retribuir a gentileza, era assim que eu ia ser aceita, usando do meu corpo, usando da sensualidade. E se eu for buscar na minha memória o que aconteceu nessa época da minha vida, em termos de mudança, realmente eu passei a me vestir de um jeito diferente, eu passei a me portar de um jeito diferente, mas porque eu aprendi que essa seria a forma que eu ia viver aquilo que eu chamava de amor. Então, era quase como se ser usada nesse aspecto fosse melhor do que nada. E isso, para mim, era uma forma de talvez convencer essas pessoas de que eu merecia amor, de que eu merecia cuidado. As mesmas pessoas que faziam isso comigo eram as pessoas que cuidavam de mim, eram as pessoas que me levavam em casa, eram as pessoas que sempre estavam presentes quando eu brigava com a minha mãe, eram as pessoas que me compreendiam, que apoiavam os meus sonhos. E eu quero chamar muito a atenção para esse aspecto, porque eu sempre ouvia que eu não parecia ter a idade que eu tinha, porque eu era madura demais para minha idade. Eu parecia mais velha, eu era mais inteligente, eu era diferente das meninas da minha idade. E aqui também entra o lugar da rivalidade feminina. Eu era diferente das outras meninas, eu era melhor do que elas, eu era mais inteligente, eu era mais esperta, eu era mais artística, mais expressiva. Então, eu olhava pra mim mesma nesse lugar e me achava o máximo, porque eu não pareço ter 16 anos, eu pareço ter mais. Quando a gente fala para um adolescente ter a idade que ele tem, aproveitar a etapa que ele tá, não é por falta de capacidade. A maioria dos adolescentes que eu lidei na minha vida, e olha que foram muitos, porque eu fui educadora durante muito tempo, são extremamente potentes, são 1000 vezes mais inteligentes do que eu jamais vou ser na minha vida. Eu tô falando isso assim, com muita alegria, com muita verdade. A questão é que eu desejo, do fundo do meu coração, que esses adolescentes possam descobrir a vida, possam olhar para os seus próprios caminhos, tirando as próprias conclusões, sonhando os próprios sonhos, se vendo com seus próprios olhos e se encantando por si mesmos com os seus próprios olhos. Porque eu dependia do olhar de outras pessoas. Eu sentia que eu só era boa o suficiente se alguém me dissesse que eu era boa o suficiente. Eu sentia que eu só era bonita se eu fosse desejada. E nesse lugar, eu me coloquei, durante toda a minha adolescência, no lugar de objeto e não de sujeito. Eu precisava que alguém me escolhesse, que alguém me desejasse, que alguém lançasse um olhar gentil e belo sobre mim para eu conseguir acreditar nessas coisas. Porém, nesse caso, o preço ele foi muito alto. Eu gostaria muito de deixar essa mensagem e deixar esse apelo para que a gente possa refletir sobre como proteger os nossos jovens desse tipo de que tem essa cara de consensual, que tem esse jeito de amor, porque amor e se confundem muito. E na maioria das vezes, o que mais dói é ser abusado porque a gente tem afeto. O prejuízo cognitivo disso, ele é muito alto. O preço de você olhar para a vida através dos olhos da experiência dos outros é muito alto. Eu, graças a tudo que me aconteceu de lindo na vida, as minhas amizades, as terapeutas que passavam pelo meu caminho, a minha espiritualidade, a todas essas questões, até hoje estou em recuperação de todo esse acontecido na minha vida. Porém, quando eu olho para essa adolescente que eu era, eu vejo uma menina corajosa, uma menina potente, uma menina inteligente, cheia de vida. E é aí que tá, é por isso que essas pessoas se interessam por uma menina cheia de vida, com todas as possibilidades, todos os caminhos abertos, com inteligência para trilhar, com criatividade para solucionar o que vier na vida. E hoje,
eu olho para essa menina e ela me dá força. Ela me dá força para lutar pelas meninas que são meninas hoje, pelas crianças, pelas adolescentes, para que elas não precisem passar por esse caminho tão árduo, porque eu não acredito que a gente evolui através do sofrimento, a gente evolui apesar dele. Então, eu fui na minha adolescência, isso durou pelo menos 2 anos da minha vida, mas eu consigo ver que a partir disso eu fiz muitas escolhas bonitas. Como, por exemplo, me qualificar como professora de teatro e, através disso, ser educadora social. Abrir o espaço para diálogos com muitos jovens que passaram pelo meu caminho, que me ensinaram e que me amaram e que eu amei também. Me tornar terapeuta de mulheres e poder oferecer uma escuta atenta, paciente e presente na minha clínica. Eu sinto que no caminho de elaborar isso, eu tenho muita vontade de alertar a todos. Prestem atenção se você é pai, se você é mãe, em quem o seu filho está confiando. Não culpe a sua criança, não culpe o seu adolescente pelas coisas que ele passa na vida. Abra espaço de diálogo, tente entender. Você está apaixonado? Por quem? Por quê? O que você gosta nessa pessoa? Como é que essa pessoa te trata? Quantos anos essa pessoa tem? Mantém essas portas abertas para que os adolescentes que são próximos de você possam contar com você. Para que você seja uma figura de autoridade que não dá medo, e sim confiança, para que esse adolescente ou essa criança, muitas vezes é uma criança, possa tirar dúvidas com você, para que você possa contribuir para a melhor experiência possível na vida dessa pessoa. Porque quando a gente cria meninas mais conscientes de si, nenhuma menina que vem depois dela vai andar para trás disso, porque a gente tem essa consciência que muitas vezes ela é coletiva. E se você é uma adolescente que está me assistindo, olhe para você como se você estivesse olhando para sua melhor amiga e peça desculpas para você mesma por todas as vezes que você foi cruel. Porque a verdade é que as coisas na nossa vida não se curam com a presença do outro, elas se curam com a nossa presença na nossa vida. Então, para todas as pessoas que estejam assistindo esse vídeo, o que eu desejo é que vocês possam estar presentes e atentas nas suas próprias vidas. Seja você uma adulta que passou ou não por esse tipo de experiência, seja você uma mãe de uma criança, de um adolescente, ou seja você a própria adolescente, o que eu desejo na sua vida é a sua presença gentil e apaixonada por você mesma. Eu estou muito feliz de poder estar tendo essa conversa com vocês e quero deixar aqui o espaço aberto de diálogo. Se você passou por esse tipo de experiência e quiser compartilhar, se você tem dúvidas sobre esse assunto que você queira tirar, os comentários eles estão sempre abertos. Eu vou buscar ler, eu vou buscar responder a todos. Então, fica aqui esse convite. Vamos continuar esse diálogo e me conta aqui a sua história ou a sua experiência nos comentários. Um beijinho e até a próxima.